Não, acho que está mudo. Estou ouvindo? Vamos começar nossa aula 4. Nós vamos orar agora, começar esse momento em oração. O João, pastor você Edson, recebeu aí, né, recebi. os O nossos pastor vai orar slides? por nós. Na sequência, já vou projetar aqui os slides. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal, para falar, levantar a mãozinha. Vai lá, reverendo. Está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, agora sim. Oremos. Amado e soberano Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, pela oportunidade de estarmos nos conhecendo melhor, nessa complexibilidade que somos, nossa mente, o nosso emocional, mas que o Senhor traga luz, traga revelação, Senhor, de como podemos melhorar para te servir melhor, para estarmos nos nossos relacionamentos, venham edificar não somente as nossas vidas, mas todos aqueles que estão se relacionando conosco. Papai, que nós tenhamos uma visão melhor, Senhor, de como viver bem e como viver para te agradar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, tira todos os gatilhos negativos da nossa mente, ó Pai, que nós saibamos lidar, Senhor, com essas coisas, que nós saibamos, ó Deus, lidar com aquilo que nós vamos aprender ainda hoje, e que o Senhor abençoe a pastora, Senhor, seja ela, ó Deus, um instrumento de Deus nas suas mãos agora, e todos aqueles que vão compartilhar sentimentos, experiências, possam estar somando com esta aula hoje. Nos abençoa, fica conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então, a gente vai começar, né? Eu queria que o João projetasse aí, tá, João? Os slides. Projetar aqui. Boa aula, gente. Quero agradecer aí, né, de antemão, a paciência de vocês na semana passada, tá bom, gente? Então, para fechar hoje, inteligência emocional é um assunto muito extenso, né? É um assunto que diz respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida, ao nosso passado, nosso presente, nosso futuro, né? A intenção aqui, como eu falei, né? Não sou formada em psicologia, mas a gente abrir um caminho, né? Um caminho de descoberta aí, para que a gente possa avançar, ser melhor. Então, quando a gente administra bem as nossas emoções, quando a gente conhece as nossas emoções, quando a gente sabe daquilo que está acontecendo conosco, o porquê, né, de nós sentirmos aquilo, de nós agirmos daquela forma, a gente tem mais habilidade, né, para entender as nossas emoções, administrá-las, olhar para outra pessoa e saber que ela sente diferente da gente, que ela pensa diferente da gente, e lançando mão de tudo isso daí, né, a gente vai ter um bom relacionamento, né, com as pessoas, entendendo também aquilo que as pessoas sentem, a gente vai, e a forma com que reagem, né, à vida, aos acontecimentos, a forma com que elas encaram, né, a vida e os problemas, e a gente tem que entender que cada pessoa encara, vê e sente as coisas de uma forma diferente, né? E aí a gente não vai querer que ninguém seja igual a gente, né? O nosso grande erro, eu acho que nas relações interpessoais é isso. Nós queremos mudar as pessoas, nós queremos que as pessoas sejam como a gente. E semana passada eu falei, né, bem no finalzinho, não sei se vocês se lembram, que a gente não muda ninguém, né? Às vezes a gente fica querendo passar a vida inteira tentando mudar nosso marido, tentando mudar nosso filho, mudar nossa esposa, mudar nosso irmão, mudar a nossa mãe, o nosso pai, e a gente não vai conseguir, né? Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente criticar, quanto mais a gente der bronca, mais vai piorar a pessoa, né? E aí a gente vai se estressar com isso. Então, uma forma de nós nos protegermos, né, proteger as nossas emoções, é a gente entender isso, que a gente não muda ninguém, tá bom, gente? Então, pode passar aí os slides, né? A gente falou do que é. Eu não vou retomar, porque tem muita coisa para falar, né? Senão a gente perde tempo. Pode passar, tá, João? Então, eu coloquei aí alguns slides com textos bíblicos para vocês lerem. Eu refiz alguns, tá bom, gente? Coloquei na ordem.
E aí, conforme vocês vão lendo aí, vocês vão lembrando de alguma coisa que eu falei, tá? Pode passar, João. A gente falou de automotivação, né, de empatia, tem os textos bíblicos aí, né, as habilidades sociais. A palavra respalda todos esses pilares aí da inteligência emocional, tá bom? Pode passar, João. Né? E aí estão os pilares, né, para você entender. Um pilar é o autoconhecimento, eu preciso me conhecer, né, saber o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo aquilo, né, conhecer minhas emoções. Eu preciso ter o autocontrole, porque não adianta eu conhecer as minhas emoções e eu não ter o controle dela, né? Ser aquela pessoa do, né, bateu, levou, tudo eu grito, tudo eu, né, é do meu jeito, eu resolvo assim, né? Eu tenho uma vida pautada aí, né, na raiva, no ódio. Se eu ficar com raiva, eu falo o que eu penso, né? Então, eu preciso, além de conhecer minhas emoções, controlá-las, né? Entender que a minha vida não é conduzida pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Eu preciso ser o autor da minha história, eu preciso tomar o controle, né? E nós também entendemos que o terceiro pilar aí é a empatia, eu reconhecer e considerar, né, os sentimentos das outras pessoas. Próximo slides. Terceiro é gerenciar, o quarto é gerenciar os relacionamentos, né, com os outros, que é a inteligência social, né, ou habilidades sociais também. Ou seja, a gente pega tudo isso aí, como eu falei lá no começo, né, o autoconhecimento, a gestão da minha emoção, né, o autocontrole, a empatia, e aí eu crio o quê? Eu trabalho o quê? A inteligência social, né? Que são os relacionamentos saudáveis. E aí eu vou ser feliz, né? Que a gente só é feliz quando a gente se relaciona bem, tá bom? Com Deus, né? E com o nosso próximo, tá bom? E a automotivação, que é aquele incentivo próprio que a gente precisa, né? Ou seja, é eu saber manejar as emoções para eu me manter no foco. Porque aqui a gente está falando de propósito, né? E para eu chegar no propósito, eu preciso me manter no foco, senão eu vou ficar rodando em círculo e não vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Próximo, John. Eu falei que a gestão das emoções previne, né? E trata vários distúrbios emocionais, né? Transtornos emocionais, a depressão, a ansiedade, as fobias, o toque, os estresses pós-traumáticos, transtornos alimentares, né? Bulimia e até os vícios, né? Alcoolismo e pornografia. Próximo, John. Pode passar. Aí eu falei que as nossas emoções são formadas por crenças que a gente tem, né, e recebe ao longo da nossa vida. Falei de Paulo e Silas, né, que aquilo que os fez cantar lá na prisão não era, né, a situação ao redor deles, mas aquilo que eles tinham dentro dele, aquilo que eles pensavam. Eles pensavam naquilo que era útil, naquilo que era bom, naquilo que era reto, e aí eles puderam, na dificuldade, cantar. Né? Eles puderam administrar os pensamentos e falar: não é essa cadeia, não é essa situação que vai me dominar. Nós podemos dominar, nós cremos que há algo melhor do que a gente ir para esse porão e para essa situação, né? E ceder a ela, tá bom? Isso é só uma revisão, tá bom, gente? E aí nós falamos de Saul, né? Falamos de Nabucodonosor, do que os levou à derrota, né? Nós falamos do sentimento de orgulho, que na verdade, além de ser um sentimento, é um pecado, né? Pode passar, tá, João? Elenquei, aí eu falei que Saul tinha pensamentos distorcidos, né? E quantas vezes a gente entra em crise de depressão, a gente entra em crise de ansiedade. Essa semana, várias pessoas me mandaram mensagem porque estavam em crise de ansiedade, né? E assim, dos mais variados sintomas, né? Então, às vezes nós estamos entrando numa crise de ansiedade, de fobia, por quê? Porque os nossos pensamentos estão distorcidos, né? A gente distorce uma realidade, a gente foca em algo que não é o principal, né? Depois, se der tempo, eu falo isso, tá bom? Próximo. E ele também minimizava o que era para, né? Maximizava as coisas pequenas, ele transformava muito grande, né? E vice-versa, tá bom? Nabucodonosor também, orgulhoso, ficou lá comendo capim, né? E
E eu fiz uma pergunta aí, depois eu queria que vocês olhassem aí o próximo slide, né? Se você se sente uma pessoa orgulhosa. Se você apresentar qualquer um desses sentimentos aí que eu elenquei, né? Que foram elencados, na verdade, é algo tirado de um livro, né? Os 7 pecados que te levam a transtornos mentais. E um desses pecados é o orgulho. Então, pode passar, João, próximo. Tá bem rapidinho, viu, gente? Porque eu já falei tudo isso aí, né? Olha lá, ó. Que a pessoa tem o desejo de ser notado, o desejo intenso por atenção, né? Quando quer receber elogio, a necessidade de ser importante, ele fica nervoso quando ninguém nota, quando ninguém percebe, quando ele faz alguma coisa e ninguém fala nada, né? Aquela pessoa que detesta a ideia de ser submisso, detesta admitir que está errado, tem uma opinião muito forte, fica o tempo inteiro brigando com tudo e com todos, né? Exige que a vontade dele seja feita, quer controlar os outros, né? Não gosta de receber conselho. É aquela pessoa que é crítica, mas quando ele recebe uma crítica, ele fica magoado, né? A pessoa sensível demais. Então, se você apresentar um desses sintomas aí, um desses sentimentos, cuidado, né? O orgulho tá à porta. E eu falei que aparece o orgulho, depois vem o orgulho ferido, né? E quando nós temos esse sentimento, a gente vai para um outro lado da equação, né? Que é aquele sentimento de achar que ninguém liga, que a gente não presta, que ninguém valoriza, né? Aí a pessoa que tem isso, né? Começa a apresentar sintomas de depressão, tá bom, gente? É muito sério isso aí. Próximo. Verdade. E aí, né, o contraponto de tudo isso é quem? Jesus, né? E eu falei que Jesus, ele pegou os piores, né? Durante 3 anos ele esteve aqui, ele veio, né, para viver como homem e ele escolheu 12. E desses 12 tinha pessoas muito difíceis, né? Tinham pessoas legais, mas tinham pessoas muito difíceis. E quando a gente olha para Jesus, ele é o nosso modelo, né? Nosso modelo de relacionamento. E ele ficou durante 3 anos treinando aqueles homens. Ele pegou um Pedro descontrolado, Pedro que era pavio curto, ele pegou um Judas frio e calculista, ele pegou o Tomé que era desconfiado, ele pegou né, outros que falaram, não, a gente tá com o senhor até a morte, pode confiar, tamo junto, mas no final ele ficou sozinho, né? E quando a gente olha para Jesus, né, ele ensinou tudo para os discípulos, sobre o reino de Deus, sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual, mas ele também ensinou e treinou esses homens, né, com relação à gestão das emoções, com relação a eles filtrarem, né, os estímulos estressantes. Então, o que são os estímulos estressantes? E todos os dias nós temos esses estímulos estressantes. São as adversidades, né? São as contrariedades, são os problemas, são aquelas coisas que levam a gente para um foco de tensão. É alguém que falou alguma coisa no trabalho, é alguém que pega no pé, é alguém que fica, né, tirando sua paz, ou é uma situação, é muito serviço, é muito trabalho, é muita responsabilidade. É aquilo que te leva para um foco de tensão, né? E aquilo vai te levar para um conflito. Então, o desafio aqui é olhar e falar como que Jesus se comportava nessas situações, né? Quando ele estava andando ali, curando pessoas, fazendo bem, e um monte de fariseu atrás dele falando, você está errado, olha lá, está fazendo errado, olha o que ele fez, difamando, falando mal, os irmãos, né, sem confiarem nele, sem acreditar nele, as pessoas duvidando, né? Então, Jesus, ele viveu sob pressão, né? E aí a gente olha e fala, meu, o que na verdade, né? Como Jesus tinha toda essa capacidade de lidar com aquilo. A gente não vê Jesus estressado, né, saindo correndo, largando tudo. Ah, dá licença, não vou mais falar com multidão, não vou mais curar ninguém, cansei. A gente não vê Jesus na palavra fazendo isso, não é? Mas a gente vê Jesus protegendo as emoções dele e ensinando aqueles discípulos como proteger as suas emoções, né? E através do quê? Através de algumas ferramentas, né? Pode passar, tá, João? Não, volta um pouquinho, eu acabei me adiantando, né? Então, muitas pessoas acham que todos os problemas que elas têm são emocionais, mas na verdade o problema é que
o que gera problemas são as emoções desgovernadas, né? E a gente acha que vai resolver tudo administrando somente as emoções, mas os problemas, todos eles começam, sabe aonde, gente? Nos pensamentos. Diga assim, os pensamentos. Pensamentos. Nós precisamos cuidar da nossa mente, da nossa cabeça, daquilo que a gente pensa. Pastor, eu não tenho controle. Por vezes, os pensamentos vêm e a gente não tem mesmo como controlar a vinda deles, mas nós podemos controlar o que nós vamos fazer com eles, né? Então, o desafio que nós temos é olhar para nós, para os nossos pensamentos, porque tudo começa no pensamento. Eu penso, e a partir do momento que eu penso algo, eu sinto algo, e a partir do momento que eu sinto algo, eu tomo uma decisão, eu ajo. Então, por exemplo, eu sei que aqui a padaria perto de casa foi roubada. E aí eu não estava lá, mas falaram tal, que fizeram refém. Aí eu começo a pensar, não vou mais comprar pão lá naquela padaria, não. Eu não vou mais lá, porque se eu for lá, eu vou ser roubada, não. Aí eu começo a alimentar isso, esses pensamentos. Lá tem ladrão, puxa, e se o ladrão descer a rua? E se o ladrão vier aqui na minha rua? Então, esses pensamentos que eu tô deixando fluir, que eu tô deixando, né? Tô dando asas para eles, sem nenhum controle, daqui a pouco vai gerar um sentimento. Eu vou ficar com sentimento do quê? De medo. Aí o medo, eu vou começar, puxa vida, então eu não vou sair mais, eu não vou sair, né? Eu vou sair até 2 da tarde, porque a partir desse momento foi o horário que roubaram lá. O meu pensamento já gerou um sentimento. E a partir desse sentimento, eu vou tomar uma atitude. Ah, não, acho que nunca mais vou à padaria, aquela padaria lá não. E aí, queridos, são esses pequenos descuidos que a gente tem que faz com que a gente vá, né, para um lugar depois que a gente não consegue sair, de medo, de fobia, de desespero, de taquicardia, né, de sentimentos que a gente fala, não, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou angustiado assim? Aí a gente vai ver, começou tudo lá no pensamento. Então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né, elas precisam ser governadas, os nossos pensamentos precisam ser administrados. Por isso que a gente ora pedindo para que o Senhor tome cativo o nosso pensamento, né? Às vezes a gente começa o culto orando assim. Por quê? Porque senão ele voa, não é assim? Então, se há algo que a gente tem que cuidar, são dos nossos pensamentos. Com que você tem, né, se preocupado? O que tem você tem alimentado aí né, na sua mente? Porque a nossa mente, ela vai processando. Ela vai processando. O nosso cérebro é a máquina mais extraordinária que Deus inventou, né? Mas a gente precisa entender. A palavra Paulo, ele vai falar que a gente precisa ter a mente de Cristo. E quando a gente pensa em mente de Cristo, é que a gente tem que pensar como Jesus pensava, né? Ele é o nosso modelo, agir como ele agia, ter as atitudes que ele tinha, né? Ah, é do dia para a noite? Não, a gente está aprendendo até o fim da nossa vida e a gente vai aprender com Jesus. Mas para a gente entender, né, o que é ter a mente de Cristo, a gente primeiro precisa entender a nossa, entender aquilo que está passando em nós, não é? A gente vê um Jesus que encontra Judas, um Judas que vem com todos os soldados para prendê-lo, né? E Jesus ele poderia ter dado um piti ali, ter falado, Judas, você é ingrato, olha tudo que eu te fiz, como é que você faz isso comigo, tal? E Jesus, o que ele faz, né? Ele simplesmente ele dá uma lição que ele quebra Judas e quebra todo mundo que estava ali, né? Sem gritar, sem estressar, sem dar piti, né? Ele olha para Judas, ele chama Judas de amigo. E ele não estava sendo irônico. Ele continuava amando Judas. Ele chama Judas de amigo e beija Judas. Então, é o top das galáxias, né? O cara que age assim. Mas nosso Jesus, ele agiu. E, gente, e por que que hoje nós temos tanta dificuldade, né, de controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Porque a gente precisa entender o contexto em que nós estamos, né, inseridos e que está cada dia pior viver, né? Está cada dia pior
a gente tomar essa atitude, né? Jesus, ele surpreendia os agressores dele, Jesus surpreendia aqueles que iam falar mal dele, sabe com o quê? Com 2 armas. Acho que tem o próximo slide aí, tá, João? Passa para mim aí, eu acho que vai falar disso aí, né? Isso aí eu já falei também, da semana passada, que eu falei que as nossas emoções é como se a gente tivesse um carro desgovernado a 100 por hora, né? Sem a mão no volante. A gente vai sofrer acidente. E as nossas emoções também. Quando a gente deixa, né, as emoções fluírem, sem a gente assumir o controle, nós vamos sofrer vários acidentes, né? Acidente relacional, no trabalho, na família, na nossa carreira, na igreja, tá bom, queridos? Então, essa aula é para a gente olhar e falar onde eu preciso melhorar, como eu preciso melhorar. E Jesus, ele usava uma arma, né? Ele treinou os discípulos para que eles também filtrassem os estímulos estressantes. Como que eles filtravam, né? Porque às vezes tudo que a gente recebe, que a gente ouve, a gente já deixa cair no coração e já reage àquilo, né? E Jesus falou, opa, tem que pôr um filtro. Não é qualquer coisa que eu vou comprando, não é qualquer coisa que eu vou deixando roubar a minha paz. E eu falei, acho que na aula passada, que a coisa mais cara que a gente tem, mais preciosa, e que você tem que escrever bem grandão aí, aonde você estiver, a coisa mais preciosa que eu tenho é a minha paz. Por isso eu preciso proteger. E o que rouba a nossa paz são emoções desgovernadas. Tá bom, gente? Então, nós temos, nos dias de hoje, né, a gente vive numa sociedade extremamente intoxicada, né, digitalmente. É uma sociedade que é consumista, né, é tudo para ontem, né, é uma realidade que a gente não tem tempo de falar com a gente mesmo. Gente, quando a gente fica sozinho, presta atenção, faz esse teste aí. Quando a pessoa fala, ó, você vai ficar sozinho, e a pessoa não vai poder ligar a televisão, ligar o celular, ligar o rádio, ligar nada, ó, você vai ficar sozinho aí, você e você. A pessoa começa a entrar em pânico. Por quê? Porque o nosso cérebro está tão acostumado, está tão doutrinado, né, a viver essa euforia, esse ritmo exagerado, né, que se você vê uma pessoa falando sozinho, o que você vai falar dela? Ih, ficou doido. Não é? Na verdade, a pessoa, às vezes, ela está falando com ela mesma, ela está contando coisa para ela, né? Ela tá mudando o script da história dela. E a gente precisa fazer isso. Porque é muito triste a gente saber que as pessoas hoje não têm tempo de conversar com seus medos, né? Não tem tempo de conversar com os pensamentos perturbadores, não tem tempo de conversar com as angústias, né? Para dar um choque de realidade, né? De lucidez nas angústias e nas emoções tensas, porque nós estamos suscetíveis, sujeitas a emoções tensas toda hora, né? E a gente, infelizmente, também vive num tempo que a gente fala muito de coisas externas, mas a gente fala muito pouco daquilo que está dentro de nós. Nós temos essa dificuldade. A gente tem dificuldade de abrir, de compartilhar, de falar daquilo que a gente pensa e sente para a gente mesmo e para as pessoas, né? E um dado muito triste, né? Que na atualidade a gente esperava, né? Ter a geração mais alegre de todos os tempos. Por quê? Porque nós estamos diante da mais poderosa indústria de lazer, né? De todos os tempos. Mas quando a gente olha, nós vemos a geração mais triste que já pisou na Terra. E isso é muito preocupante, né? É uma geração que tem muitos estímulos para ter pouco retorno, né? Precisa de muito para se alegrar um pouquinho e daqui a pouco aquilo já passa, né? Por isso que as pessoas estão tão envolvidas, né? Com a ansiedade, com a depressão, com todos esses distúrbios emocionais aí que eu falei na aula passada, né? Então, hoje a gente vive um tempo, queridos, que a medicina está evoluidíssima, a medicina biológica e a medicina da psicologia também, né? E o Augusto Cury, ele fala isso, que na década de 80, quando ele se formou médico, era uma pessoa
para cada 20 pessoas, uma pessoa tinha câncer. E a esperança dos médicos naquela época é que, como as coisas iam evoluir, né? As pessoas iam comer melhor, não ia ter mais poluição, as pessoas iam se conscientizar e isso ia melhorar. Mas, na verdade, piorou. Hoje, para cada 5 pessoas, tem uma pessoa com câncer. Então, 20% da população, né, vai ser acometida de câncer. É um número estarrecedor, é algo absurdo, é algo assustador, né? A gente saber que mais de 1.400.000.000 pessoas desenvolverão a depressão bipolar. A depressão bipolar é aquela depressão que uma hora a pessoa está no estado de euforia, né, de grandeza, tá tudo bem, tá tudo certo, e no outro momento é um desânimo total, é um desprazer na vida e é um isolamento. Temos também, o João, eu tenho o slidezinho aí, tá? Pode passar o próximo aí, né? Nós temos também aquela depressão que a pessoa tinha uma vida legal, estava tudo certo, né? Ela era uma pessoa que se alegrava, era uma pessoa agradável, né? Mas por ela vivenciar problemas sociais ou por uma perda muito grande que ela não deu conta de elaborar, né? Ela entra nessa depressão. Ou aquelas pessoas também, né, que tem a depressão que acompanha a evolução da personalidade da pessoa, né? Então, são aquelas pessoas que sempre foram pessimistas, né? Conformistas, pessoas dramáticas. E hoje a gente tendo esse olhar, né? Se a gente for julgar a ansiedade decorrente de uma síndrome que hoje é uma síndrome nova, né? Mas que tem se falado muito, se a gente for olhar a ansiedade por essa lente, a gente vai ver que aquele número que eu passei para vocês semana passada, que de cada 2 pessoas, uma nessa população atual vai ter um transtorno, né, emocional, seja ele qual for, um pico de ansiedade, uma depressão, né, um transtorno qualquer alimentar, né, de alguma forma ela vai apresentar, né, esse nível, né, de emoções desgovernadas, exageradas, né? Então, quando a gente olha a ansiedade sob a ótica dessa síndrome, né, que tanto se fala que é a síndrome do pensamento acelerado. A gente vai chegar no número em que não somente 50% da população, né, vai ser atingida aí pela ansiedade, por esse sofrimento com o futuro, mais 70, 80 ou 90% até, né, das pessoas. Isso aí, não estou falando nada, né, é uma pesquisa que foi feita e que os pesquisadores estão muito preocupados, né? Porque pensar é bom, quem que não gosta de pensar, né? Mas pensar de forma desordenada, gente, é uma bomba para a nossa saúde mental. E é uma bomba para a nossa saúde emocional, né? E essa bomba precisa ser desarmada. Senão, a gente vai se tornar carrasco de nós mesmos, né? Quem pensa demais se acidenta demais. Então, quem tem a síndrome do pensamento acelerado, é como se você chegasse na sua garagem, você pegasse seu carro, veio lá do serviço, você chegasse na sua garagem, você não desligasse o carro, deixasse ligada para no outro dia você, né, sair com ele e ele não descansasse nunca. Ninguém é doido de fazer isso com o carro. Você vai falar, não, se eu fizer isso, pode fundir o motor, acabar a bateria, né, poluir o meio ambiente. Você vai dar um monte de justificativa por que você não faria isso, deixar seu carro aí funcionando 24 horas por dia. Mas nós fazemos isso com a nossa mente, né? Sabe por quê? A gente não desliga nunca, né? A gente deixa a nossa mente 24 horas, né? E até quando a gente dorme, a gente deixa a nossa mente funcionando. Até hoje eu fiz uma pergunta, né? Quem que acorda cansado? Né? Quem que dorme a noite inteira e acorda cansado?
Muitas pessoas, muitas pessoas. Sabe por quê? Porque hoje o sono, né? O sono é importante, o sonho é importante, mas hoje o nosso sono, ele já não está mais sendo um sono reparador, né? E por quê? Porque quando a gente vai dormir, a gente já está ansioso, né? E a gente continua pensando, a gente deita na cama e continua pensando. Pensando no quê? Na conta para pagar, no problema que vai resolver amanhã, ou no problema se vai chegar amanhã. Tem gente que nem tem problema, mas ele já fica pensando, se tiver problema, o que ele vai fazer, né? E o cérebro, ele não para, né? E aí nós vamos para um caminho de angústia, um caminho de insônia, um caminho de esquecimento. Quantas vezes a gente esquece as coisas? Porque eu falei que o nosso corpo é a máquina mais perfeita que tem. Então, e até uma dica, né? Quando você começar a esquecer as coisas, você precisa entender, opa, o meu corpo está querendo me dar algum sinal, né? Se eu tô acordando com dores no corpo, lógico, né, gente? Por exemplo, eu tenho hérnia de disco. Tem pessoas que têm lá artrose no joelho. Ela acorda com dor no joelho, é artrose, não é porque ela tá ansiosa. Né? A pessoa tá lá, travou da coluna, tá com dor na coluna, é porque ela tem aquela comorbidade, tem aquela doença. Ah, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Enxaqueca é dor de cabeça. Eu não tô falando das pessoas que têm né, que tem aquela doença crônica. Eu tô falando daquela pessoa que nunca teve dor de cabeça, ela começa a ter dor de cabeça. Ela sempre dormiu bem, mas ela começa a ter insônia. Ela sempre teve uma memória boa, mas ela começa a ter lapsos de memória, ela começa a esquecer coisas básicas, né? Onde pôs a chave do carro, onde deixou o celular, pergunta várias vezes a mesma coisa, né? Acorda cansada, acorda com dor no corpo. Então, é um sinal, né? Porque uma mente que não desliga é uma mente que consome a energia das emoções. Que tem inteligência emocional, ela vai olhar para ela e falar assim: opa, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. E, gente, é assim: se a gente faz esse diagnóstico, o mínimo que a gente tem que fazer em respeito a nós mesmos é falar: eu preciso mudar algo na minha vida, eu preciso mudar um mau hábito. Eu confesso para vocês, eu fui uma pessoa que ao longo da minha vida inteira, né, eu sempre fiz as coisas de madrugada, então eu estudava de madrugada, eu deixava as meninas dormir para eu corrigir prova, para eu corrigir monografia, para eu fazer trabalho. Chegou um momento que o Edson proibiu aqui em casa, que ele viu o quanto isso aí fazia mal para mim. Eu ainda tenho dificuldade. O meu sonho é dormir 10 horas, eu não consigo. Eu não durmo antes da meia-noite. Eu sei que isso aí é prejudicial para mim, né? Alguns hábitos eu já consegui mudar. Esse aí eu tô com bastante dificuldade. Mas eu já tenho essa consciência, não é? E quando o Edson fala, isso aí, ó, você tá sentindo, é sono, porque quando eu durmo mal, eu fico com enxaqueca. Então, eu já até sei que eu vou ficar doente se eu, né? Às vezes é até burrice se eu continuar assim. Mas eu preciso, em algum momento, falar assim, peraí, se eu tenho coisa para fazer das 22 à meia-noite, eu posso acordar amanhã às 6 da manhã, que é o melhor horário para acordar, aliás, 5 da manhã, né? Que é o horário que o meu cérebro funciona melhor, que eu vou produzir mais, né? Eu posso fazer isso amanhã de manhã. Mas a gente querer começar a fazer, né, a mudança de hábito e do estilo de vida, porque senão nós vamos ser vampiros de nós mesmos, né? Tendo as nossas energias emocionais consumidas, não é? Porque e aí eu vou tendo o que eu falei no finalzinho da aula passada, um gasto de energia emocional inútil. Eu tenho isso também quando qualquer coisa que acontece no meu dia me aborrece. Sabe quando você vai tendo vários aborrecimentos, coisa boba, né? Então a gente precisa parar e falar assim, peraí, eu preciso ter ferramenta para isso, não é? Ontem aconteceu um negócio aqui bem legal, foi bem ilustrativo, né? Eu falei, é para a aula de amanhã. Eu abri a gaveta de Tupperware, que os meus armários são gavetas grandes, né? Cheio de Tupperware, mas alguém secou as Tupperware e jogou lá de qualquer jeito. Quando eu fui abrir a gaveta, enroscou. No dia anterior já tinha quebrado uma. Aí eu falei, gente, quem foi? Quando eu falei, quem foi? O Ed já sabia que eu ia perguntar, quem foi que, né? Para dar todo aquele sermão, ele falou, conta até 5. Conta até 5.
Respire e conta até 5. Aí eu parei, olhei para a gaveta, alguém já respondeu, não fui eu. Aí eu comecei a rir. E aí a gente terminou aquela conversa, sabe como? Rindo. Ele me ajudou a pôr essa barreira. Aí eu não comprar, né, aquela situação. Por quê? Porque a gente vai viver no nosso dia e deixando os aborrecimentos, deixando coisas pequenininhas roubarem a nossa paz. Aí eu ia falar quem foi, todo mundo ia falar não fui eu, falar foi sim, tá vendo? Vocês não assumem, aqui tudo eu que arrumo, e sabe o que ia acontecer? Ia acabar com o meu almoço, porque foi bem na hora do almoço. Eu ia ficar aborrecida, e ainda que depois voltasse tudo ao normal. Algo que eu lendo, né, o livro Inteligência Socioemocional, do Augusto Cury, eu aprendi, né, algo lá que a nossa memória, o nosso cérebro, ele não apaga nada. Ele é igual um computador, só que no computador, aquilo que eu não quero, eu vou lá e deleto. Mas a nossa memória, ela não deleta. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Que a nossa memória, ela não deleta. Ela só deleta se a gente tiver algum problema neurológico. Aí dá amnésia e você esquece. É apagado. Mas só se tiver um problema. Porque, assim, naturalmente, não esquece. Ele vai armazenando, né? Ele vai armazenando, tudo que ele vai registrando, a nossa memória vai registrando, ela vai armazenando. Em dado momento, ela vai lá e saca, né? E eu vou falar isso no final. Então, e aí a gente vai acumulando esses sentimentos. Poxa vida, aí depois você vai lá na sala, tem o chinelo no meio da sala, tem, né, a escova que alguém usou lá e deixou em cima da pia. Então, são várias coisinhas ao longo do dia, né? Você que sai no trânsito, alguém te dá uma fechada. E você vai cedendo, você vai se expondo, né? E assim, gente, mais de 60% da energia que a gente gasta durante o dia não traz prazer, não é prazerosa. É uma energia que esgota a nossa emoção e esgota o nosso cérebro. Olha que interessante a gente saber disso. Sabe por quê? Quando a gente sabe disso, a gente começa a criar cercas. A gente fala: opa, isso aí é pequeno demais para roubar minha paz. A minha paz é a coisa mais valiosa que eu tenho. A paz da minha vida, então não vou deixar isso roubar, não. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo o mecanismo? E como muitas vezes, né, a gente tem crises desnecessárias, né, crises que nós mesmos somos culpados, né? Então, a gente começa a olhar para nós e começar a perceber, puxa, eu tô acordando com dor no corpo, né? Se não for o colchão lá que já tá na hora de trocar, se não for alguma, né, algo que você tem aí, um problema na coluna, no joelho, né, nos ossos, gente, precisa, né, começar a prestar atenção, né? Porque quando a gente começa a apresentar esses sintomas, né, é o nosso cérebro falando assim, olha, eu não estou mais suportando o seu nível de ansiedade, né? Tem gente que tem taquicardia. Quem já teve taquicardia aqui? O coração dispara, né? Por nada, entendeu? Não é porque a pressão subiu, né? Do nada, ou escuta uma notícia, o coração dispara, né? Queda de cabelo. Quem tem queda de cabelo? São as nossas. O Edson levantou a mão, falou que ele tem. Então, são as nossas células gritando, né? Para nós, não dá mais, né? A gente não está aguentando mais, muda seu estilo de vida. E é incrível que a gente tem um ouvido tão apurado e tão afinado, né, para alguns barulhos. Por exemplo, quem consegue dormir com a goteira no quarto, com uma torneira pingando? A gente não consegue, né? Você fala, puxa, eu não aguento essa torneira pingando, né? Eu não consigo, não. Não é? A gente fala, não, tem que dar um jeito nisso aí. E por que que a gente não ouve o barulho que o nosso corpo faz? Quando a gente tem insônia, quando a gente tem dor de cabeça, quando a gente tem palpitação, quando a gente fica com medo sem saber do que. Tudo isso aí é a torneira pingando. Mas sabe aonde? No nosso corpo, no nosso cérebro, nas nossas emoções. Então, queridos, vocês estão entendendo isso aí? Faz sentido para vocês isso daí, pessoal? Sim. Então, é assim, se a gente não cuidar, a gente vai entrar num processo de falência mental, né? Falência mental. Tem umas mensagens legais aqui no chat, pastora. A falta do sono, dificuldade de gerir o tempo. E é bacana, né? Talvez no módulo 2 aí, né, pastora?
tempo. Isso. A Natália também já teve dificuldades com o SPA, né? O SPA é o Síndrome do Pensamento Acelerado. Legal, o pessoal compartilhando aqui. E é isso, né, pastora? Buscar aí esse controle, né, das emoções, né? Bacana aqui. Isso. E quando a gente tem o conhecimento disso aí, né, João? A gente começa a se proteger, né? Eu coloquei aí nesse outro slide que você mostrou aí, né? Como que a gente se protege, né? Eu tive até alguns feedback disso que eu falei, né? Como que eu protejo a minha emoção para eu não ficar frustrado, para não ficar aborrecido? Primeiro, é não esperar das pessoas nada além do que elas podem dar. Ah, puxa, mas ela prometeu, ela se comprometeu, ela falou que ia fazer e na hora H me deixou na mão. Eu olhar para ela e falar, puxa vida, ela falhou, eu também falho. E aí a gente se preserva, entendeu? A gente para de ficar angustiado, a gente para de sofrer de graça. Porque muitas vezes, mas é sério, era uma coisa séria, tá? Mas ela não levou com tanta seriedade. A próxima vez, ou você conversa com ela, né? Tenta ajudá-la, ou você fala, olha, não dá para confiar mais naquela pessoa, né? E o segundo ponto aí, para proteger as emoções, é a gente não tentar mudar. Então, esposa, você que está aí a vida inteira, 20 anos, 30 anos, tentando mudar o seu marido, você é acelerado, ele é devagar, ou você é devagar e ele é ligado, ele é pilhado, ele cobre, ele vai. Não adianta falar, você não vai mudar. Ele só vai mudar se ele quiser e no dia que ele quiser. Vocês estão entendendo? A gente fica tentando mudar nosso filho, né? Falando, criticando, dando bronca. Ô, Nath, traz uma água pra mãe. Eu tô falando rápido, gente, para ver se dá tempo de terminar, tá bom? Talvez não dê tempo, não, mas aí fica Não, para o próximo curso. e aí, pessoal, né? Gente, enquanto a pastora toma uma água lá, né? Queridos, esse assunto, gente, é um assunto que é extremamente amplo, mas a ideia é a gente desenvolver esse aprendizado, esse conhecimento, tá bom? Eu acho que um exercício legal foi aquele vídeo que a pastora passou de manhã, né? A gente começar o dia, e aí o pastor já está trazendo também um movimento aí de cultura de oração, para a gente buscar o Senhor logo cedo. Aí a Mônica comentou da gestão do tempo. Eu acho que já teve até uma ministração do pastor Edson sobre essa importância de fazer uma boa gestão do tempo. Então, gente, a gente estudar sobre liderança, a gente tem compartilhado nos grupos aí, lives, aulas sobre liderança. Por quê? Aquilo que a pastora falou, só enquanto ela respira ali, o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. Você começa a se conhecer. Aí você começa, depois dessas 2 aulas, eu tenho certeza que você vai prestar mais atenção nas suas emoções. Aí depois entra um outro pilar da inteligência emocional, que é a autoliderança, que é a autogestão. O que é isso? Você começa a se liderar. Se eu não consigo me liderar, gerir, fazer a gestão do meu tempo, como é que eu vou fazer a gestão do tempo de outras pessoas? Aí você começa a entender como você funciona. A pastora explicou um pouquinho agora como o cérebro funciona. Eu só ia acrescentar que o nosso cérebro, irmãos, eu até coloquei aqui no chat, ele não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Ou você pensa em uma, ou você pensa em outra. E aí é o milagre, e a gente tem uma ferramenta poderosa na nossa mão, que é a ferramenta da palavra. Veio o pensamento negativo, veio a ansiedade, se você tiver um versículo, se você tiver uma declaração para repreender isso e pedir para o Senhor te encher com o pensamento bom, o pensamento de esperança, você vai lembrar do estudo do PG, vai lembrar da pregação de domingo, e o Senhor vai fortalecendo o teu coração. Então, é muito bacana a gente prestar atenção, né? Prestar atenção em nós, aí talvez em outros momentos, no módulo 2, tem exercício para isso, tem exercício de respiração para isso, tem a meditação. A meditação, queridos, não aquela meditação oriental, japonesa, aquela meditação do Salmo 1, do Josué 1, né? De meditar na palavra. Vai lá, pastora. Isso. E só pegando um gancho aí, João, que eu ia falar em algum momento, mas eu já vou trazer, que talvez, né, passe desapercebido.
João falou que a gente não consegue, né? O nosso cérebro, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, na verdade, a gente não consegue ter prazer fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Por exemplo, se você estiver fazendo, e porque muita gente não tem sucesso onde trabalha, porque ele não gosta do que faz. Não tem gente que está num trabalho e ele fala, meu, não vi nem a hora passar. É porque ele faz o que ele gosta, né? Então ele entra ali, ele faz tudo. Ele pode ser um trabalho pesado, pode ser um trabalho cheio de tarefa, tal, mas se ele tem prazer naquilo, ele não vê a hora passar. Enquanto você vê pessoas falar, meu, olha aqui, vai dar 10 horas, mas não dá 6 da tarde para eu ir embora, né? Outro dia eu entrei numa loja, a moça falou isso. Nossa, não acaba nunca o dia, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa tá ali e tá pensando em outra coisa. Ah, se eu tivesse outro emprego. Ah, se eu tivesse em casa. Se eu tivesse fazendo qualquer coisa. Então, quando a gente pensa em duas coisas, né? A gente não tem prazer naquilo. E proposta, quando a gente encontra prazer, né? Paixão naquilo que a gente faz, tá bom? Então, hoje nós precisamos, então, né, entender que nós precisamos desligar esse carro, a gente precisa desacelerar, né? Jesus, ele escolhia as primeiras horas do dia para ele falar com o pai dele, né? A palavra em vários lugares fala que ao amanhecer, Jesus estava saindo para orar. E, gente, eu não lembro agora qual é a passagem, Jesus está lá orando, aí chega lá um desavisado, Jesus, ó, tá todo mundo te procurando. Jesus falou, dá licença, me erra, né? Tô orando, não tenho sossego nem nessa hora, né? Por quê? Porque as nossas demandas, a nossa agenda, muitas vezes exige isso da gente. E a gente fala, ai não, eu vou orar rápido, eu vou orar um pouco, eu vou, né? Ai, um capítulo inteiro para ler, nós temos tanta coisa para fazer, né? E a gente não consegue acelerar para ouvir Deus, né? Para meditar na palavra, como o João falou aí. Nós temos o remédio, não é? Declarar, orar declarar a palavra. Tem um livrinho azul, chama Orando a Palavra, da Valnice Milhomes. Eu recomendo para vocês. O livrinho inteiro é só versículo. Então tem a oração lá de guerra. Você só vai ler lá, você vai orar os versículos que falam de batalha espiritual, entendeu? Então, e quando a gente cria esse exercício, a gente vai se enchendo da palavra, né? A gente, se der tempo, eu vou falar das janelas killer que a gente tem, que são janelas que nos destroem, né? Mas que nós abrimos, querendo ou não, a gente abre e a gente vivencia, né, horrores no nosso emocional por causa disso. Mas a gente precisa substituir essas janelas killer da nossa vida com janelas light, com memórias boas. E como que a gente faz isso? Comendo a palavra, se enchendo da palavra, né? Se enchendo desacreditando aquilo que a gente está pensando. Eu vou só compartilhar, né, uma experiência que eu tive na semana passada. Na terça-feira, eu ia dar aula na quinta, eu fui resolver um negócio lá na Receita Federal e aí chegou lá, o menino, né, teve muita compaixão de mim e viu um outro problema que eu tinha, né, que eles tinham, na verdade, eles tinham que resolver, mas não resolveram. E aí, aí ele falou, olha, agora você tem que ir lá onde te aposentaram lá para você pegar tal documento. Bom, enfim, eu estava na luz e tinha que pegar um negócio lá na Sé, na Secretaria da Fazenda. Aí eu falei, ah, legal, eu vou a pé, porque andando vai ser legal, tá? Eu não vou passar lá pela 25, senão eu vou me entrar nas lojas lá e não é esse o caso. Eu vou para andar, para me lembrar de quando eu trabalhava aqui no centro da cidade, tal, papapá, foi essa a proposta. E eu fui. Quando eu comecei, estava no meio do caminho, menos da metade, começou a garoar. Aí já embaçou meu óculos, eu sem óculos eu não enxergo. Aí eu com uma fome danada, aí eu falei, aí eu já comecei a ver as dificuldades. Aí veio um pensamento, tá vendo? Quem mandou você vir a pé? Era só andar 2 estações de metrô, você já estava lá. Agora você tá aqui andando na molhado, molhou a máscara, você tá com fome. E aí os meus pensamentos começaram a me levar para um sentimento de ai, que droga, já não consegui resolver o negócio lá na Receita Federal, agora tô molhada aqui, vou chegar molhada lá, tal, talvez chegue na hora do almoço, ninguém me atenda, tá? Aí, quando eu percebi que eu tava indo para esse caminho, sabe o que eu fiz? Falei, Selma, parou. Eu na rua, comecei a falar comigo mesmo, falei, pode parar. Pode parar.
é legal andar. Se lembra por que você veio a pé. Eu falando comigo mesmo, parecia uma doida, né? Mas aí, por que eu fiz isso? Porque eu comecei a duvidar dos meus pensamentos. É uma ferramenta que a gente tem. Falei, não, é legal andar. E tava nublado, eu já sabia que ia chover mesmo, então vai ser legal esse trajeto. Dá para você parar ali, dá para você parar para comer, né? Então eu desconstruí aquilo que a minha mente já estava, né, avolumando. E eu ia ficar aborrecida. Por quê? Porque ainda tinha muita coisa ruim para acontecer. Aquele dia eu saí, cheguei em casa 4h30, tudo deu errado. Não resolvi nada. Cheguei lá, a menina falou: olha, é pandemia, você tem que agendar para vir. Eu falei: não, mas eu tô com os documentos aqui. Não, mas tá com os documentos aí, mas não posso receber. Manda pelo correio, eu volto para sua casa e agenda. Né? Aí eu falei: não, não é possível. Ela: não, a pandemia é assim, tal, tal, é o protocolo. Aí eu falei: opa, tudo bem, Selma, tudo bem, tudo bem. Chegar em casa, você liga para cá para agendar o dia de entregar aquilo que você tá aqui na mão. Tudo bem. Aí ela falou: ó, volta lá para a Receita Federal que tá faltando um documento. Aí voltei de metrô, beleza, tal. Cheguei lá, quando eu cheguei na Receita Federal, a menina falou: acabou de fechar. Não vão poder te atender hoje. Eu falei: e amanhã? Não, agora você tem que agendar. E até hoje eu tô tentando agendar, entro todo dia no site e não consigo. Mas quando eu voltei para casa, eu falei assim: se eu não tivesse barrado os meus pensamentos lá quando eles começaram a me atormentar e a me levar para esse lugar de aborrecimento, eu ia ter comprado tudo aquilo que ele queria me vender. Aborrecimento, raiva. Aí eu ia brigar com a menina lá na SPPrev, que não tinha nada a ver comigo, com o meu problema. Aí eu ia voltar, ia falar, né, ia querer que eles me atendessem lá na Receita Federal, ia ficar lá, ia acabar com o meu dia, eu ia para o meu PG arrasada. Então eu decidi. E quando a gente tem essa, entende as ferramentas que nós temos, a gente começa a se blindar de tudo isso. Gente, não é que a vida é um mar de rosas, isso aí é treinamento. A gente aos poucos vai conseguindo. Então eu queria que vocês fizessem esse tipo de exercício. Quando você vê que uma situação, ela vai, o tempo vai fechar, você fala, recua 2, 3 passos. Conta até 5, que nem o pastor falou para mim, conta até 5. 5 segundos é o suficiente para a gente desarmar. 30 segundos é o suficiente para você desistir de falar e de fazer aquilo que você ia, né, fazer, ia responder, ia, né, se aborrecer, ia ter dor de cabeça depois, ia estragar seu dia. Vocês estão entendendo isso aí? Isso aí é legal, pastora, que a senhora falou aí, que eu acabei lembrando aqui. Gente, tudo isso que a pastora está falando, ela vivenciou algo rapidinho, tá? Quando a gente entende um pouquinho como o nosso cérebro funciona, a gente consegue melhorar essa atividade. Por exemplo, na hora da raiva, se você conseguir esperar 10 segundos, você consegue raciocinar melhor. 30 segundos, melhor ainda. Por quê? Quando a gente está com raiva, a gente ativa o nosso cérebro animal, aquele instinto animal, ou de você brigar, ou de você fugir. Se entrar uma onça agora na tua casa, o que você vai fazer? Você vai correr, você vai ficar desesperado, você vai ficar paralisado. É um instinto, isso aí é o nosso cérebro reptiliano. É assim que os neurocientistas dizem, né? Aquele cérebro de instinto. E demora um tempinho para o nosso cérebro, raciocínio, o nosso neocórtex, né? Para o nosso neocórtex funcionar. E esse tempo dele funcionar é esses 10 segundos, esses segundos que a pastora falou. Por isso o pessoal brinca, né? Conte até 10. Porque quando você espera, você raciocina melhor, puxa, eu não queria falar isso. É por isso que a gente se arrepende. Puxa, briguei com o irmão, eu não queria ter falado isso. Por quê? Depois você parou e raciocinou. Então a pastora compartilhou aí um testemunho. Eu acho que todos nós já vivenciamos algo assim, né? Sim, e uma outra coisa bem triste, né, que a gente vê né, desses dias atuais, né, gente? Se a gente olhar para as nossas crianças, como elas estão hoje, né? Você que é pai, você que trabalha com criança, né? Você que tem sobrinho em casa, a gente nota que as crianças estão cada dia mais agitadas, né? E o pior de tudo, né? A gente vê, até eu vi uma reportagem outro dia falando a respeito disso, alguns médicos discutindo isso, que está havendo um erro de diagnóstico com relação às crianças, né? Então, tudo agora é déficit de atenção e hiperatividade,
né? Aí qual que é o remédio para isso? Eu sei porque, né, eu já vivenciei isso aqui em casa, né, esse diagnóstico. Qual que é o remédio para isso? O remédio é da Ritalina, que é um calmante, né? Que é um remédio para controlar a ansiedade da criança, para ela poder estudar, para ela poder se acalmar um pouquinho. E quando tem algumas escolas na Europa, até que o diretor ele tem lá um profissional de saúde que vai lá na hora do intervalo, administra lá, né, esse tipo de remédio para as crianças para diminuir o grau de ansiedade das crianças. Olha que coisa é, 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 terrível, né? E quando o doutor Augusto Cury, ele fala que quando, na verdade, 1 a 2% dessas crianças é que tem, né, esse tipo de transtorno de déficit de atenção ou de hiperatividade, né? Porque que são fatores genéticos, né? Pais agitados, pais tensos, inquietos, a criança acaba desenvolvendo isso, mas que 80 a 90% das crianças e dos adolescentes hoje, eles não conseguem ficar 5 minutos sem ter o que fazer, né? Isso daí chama-se síndrome do pensamento acelerado. As nossas crianças, elas já estão vivenciando aquilo que é o mal do adulto. Olha que coisa. E aí tem uma outra, tem várias consequências que são, infelizmente, são consequências danosas, né? Por quê? Porque uma mente hiperpensante faz com que e a gente vê nesses jovens adolescentes aí repetindo os mesmos erros com a mesma frequência. Por quê? Porque eles vivenciam uma experiência, mas como tudo é muito rápido, eles não elaboram aquela experiência, eles não param e pensam, puxa, por que aconteceu isso? Por que eu me dei mal aqui? Né? E aí acaba repetindo os mesmos erros, né? Várias vezes, porque uma mente que pensa muito, uma mente hiperpensante, agitada, quando ela está diante da dor, né, ela não é trabalhada pelo eu. O eu não fala, deixa eu elaborar isso daí. Por isso que o pessoal fala, a minha geração era mais resistente, era mais resiliente, a gente passava pela dificuldade, né? E nunca morreu, né? Tem pai que fala, pastor, eu passei por tanta dificuldade, nunca morri. Agora minha filha, meu filho, qualquer coisinha, tá depressivo, tá ansioso, se tranca no quarto, tem que ir pro psicólogo. Porque hoje a gente vive um tempo de mentes hiperpensantes, de tudo muito acelerado, e eles não dão conta. Se eles não elaboram, eles não têm experiência. Se não tem experiência, não tem a capacidade de pensar, né? De reagir, de criar uma janela light. Então, eles estão sempre sendo... as nossas emoções, elas são formadas por janelas. Até eu acho que é o próximo slide aí, tá, João? Por janelas que são abertas, né? Olha lá. E todas as emoções, elas dependem das janelas mentais que se abrem, né? No nosso córtex cerebral. Tem janelas boas, que são as janelas light. O que eu estou fazendo aqui, enquanto vocês me ouvem, vocês estão abrindo janelas lights, ou seja, vocês estão... a memória de vocês abriu essa janela para vocês guardarem tudo aquilo que vocês ouviram, né? E as janelas, elas são formadas ao longo da nossa vida, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente viveu. Tanto que quando a gente, né, fala muito para a criança que ela não vai ser nada, que ela é uma fraca, que ela, né, você é isso. Criança faz xixi na cama, a mãe vai lá, põe diante das pessoas, fala, tá vendo lá, ele é um mijão, ele não sei o quê. Tá marcando, tá abrindo várias janelas killer na mente dessa criança, e depois quando ela cresce, ela é um adulto inseguro, é um adulto que diante da dificuldade, ele não sabe como agir, ele vai recuar, ele vai ter medo de tudo, ele vai ter medo de se expor. Por quê? Porque quando chega numa situação que a nossa memória, ela funciona muito rápido, né? Nós temos os gatilhos. Então, determinada situação que ele vivenciou lá no trabalho dele, agora ele já é adulto, é uma criança que lá pequena a mãe o expôs, né, a vergonha de uma fraqueza que ele tinha. Se lá no serviço ele tem uma dificuldade, aí chama a atenção dele, o que acontece? Na hora, a memória, o nosso cérebro, ele abre essa janela e leva a pessoa lá para aquele lugar, para aquele sentimento que ele teve. E sabe qual vai ser a reação? A mesma reação que a pessoa teve lá, né? Então,
Como fazer isso se o nosso cérebro não apaga isso, não apaga as nossas memórias? A gente vai ficar condenado a esse cárcere mental, a essa prisão mental? Não, a gente precisa elaborar, a gente precisa substituir aquilo que o João falou. Quando vier a raiva, quando vier o medo, quando vier o pavor, quando vier, né, o sentimento de incapacidade, aí eu não presto para nada mesmo, e você vê que a tua memória está te reforçando a isso, você substitua por janelas light. Na verdade, a gente precisa reforçar nas pessoas janela light, né? Por isso que a palavra de encorajamento, ela é boa. Gente, vocês não sabem como aqueles vídeos de fortalecimento levantou pessoas na pandemia, porque as pessoas estavam nesse circuito mental fechado, né, de, ai, o vírus vai me pegar, eu vou morrer. Pessoas que já tinham fobia ficaram piores, pessoas que não tinham ficaram, né, adoecidas, ansiosas. E quando elas ouviam aquele vídeo, olha, Deus tem uma palavra para você, se levanta, o Senhor está contigo, você tem outras pessoas com você, pessoas se reanimavam. Por quê? Porque abriam janelas light. E aquelas janelas light, né? Quanto mais janela light a gente vai imprimindo, quanto mais coisa a gente vai falando, coisa boa, pensamento bom, a palavra do Senhor em nós, mais a gente vai neutralizando esse lixo tóxico que a gente tem, né? O que é lixo tóxico? Emoções tóxicas, é a raiva, é o medo, são as lembranças, é a mágoa, é a falta de perdão, não é? Tudo isso daí faz com que a gente abra essas janelas traumáticas, pastor, e as pessoas ficam ancoradas, né? Isso aí é um assunto muito extenso, não vou falar agora, estou falando bem, talvez, né, algumas pessoas nem entendam isso, mas essas janelas que são janelas traumáticas que a gente abre, a gente nem se lembra, mas a gente se lembra da emoção que nós sentimos lá quando nós fomos ofendidos, quando nós somos abusados, quando a minha sogra, até hoje, ela morre de medo. Quando começa a anoitecer, a minha sogra, ela fica apavorada, porque um dia entraram, né, na casa dela, estavam tomando café, no comecinho da noite, entraram dois ladrões, pegaram o neto dela, era bebezinho, estava no colo dela, apontaram uma arma para a cabeça dela. Então isso aí ficou lá, abriu uma janela killer, e cada vez que começa a anoitecer, o que acontece? Ela não elaborou isso, ela vai para aquele mesmo lugar, o lugar de pavor, de medo. Então ela morre de medo de ladrão. Ela acha que se a gente ficar com a porta aberta no calor, a janela lá no segundo andar aberta, o ladrão vai pular e vai entrar. Por quê? Porque ela vai para esse lugar. E tudo isso aí gera, sabe o que, gente? Desgaste emocional, gera perda, gera, né, ansiedade, fobia, gera muitas doenças emocionais, né? Então, eu estava falando das crianças, as crianças hoje, os jovens, nessa geração acelerada aí, eles são muito intolerantes a frustrações, né? Se o negócio deu errado, eles não estão preparados para as coisas darem errado. Mas não é culpa deles, não, é culpa desse tempo, né? Eles não têm tido tempo de elaborar. Por isso que quando às vezes um namorado termina com a menina ou o namorado termina com a menina, ele o que foi deixado para trás se mata, se enforca, porque ele não consegue elaborar a frustração. Por quê? Porque a emoção está desgovernada, os pensamentos estão desgovernados. Ele tem um foco e ele só vê aquilo, né? E essas janelas killer, né? A gente acaba fazendo o quê? A gente acaba aquilo que fizeram com a gente acaba repetindo, né? Eu mandei um videozinho aí para vocês, né? Tem várias verdades, várias mensagens naquele videozinho lá, Vida de Maria. Mas a verdade que eu queria que vocês vissem daquele vídeo, eu não vou passar aqui porque senão vai tomar muito tempo, depois vocês assistam lá, é que são todas Marias, né? Maria Conceição, Maria do Carmo, Maria das Dores, Maria José. Começa com a Maria José, né? Ela estava ali desenhando, escrevendo o nome dela, aí vem a mãe dela, sai daí, menina, vai procurar alguma coisa para fazer, né? Você tá querendo estudar, não tá fazendo nada, tal. Aí ela vai lá, né, tirar a aguinha do poço, aí ela cresce, casa, tem um monte de filho, e tem uma filhinha na mesma idade que ela tinha, repetindo a mesma coisa. E aí ela poderia ir lá na janela da memória dela e falar, puxa vida, um dia eu quis estudar, minha mãe não deixou, né? Então vou permitir que a minha filha
ela estude. Mas não, a nossa tendência é repetir a mesma atitude, né? Que foi feita com a gente. Mas quando nós temos essa percepção, né? A gente fala, não, eu não vou repetir. Eu não quero repetir os mesmos erros. Aí a gente vai para um casamento, que a gente viu a nossa mãe falando que homem não mandava nela. Aí quando a gente vai para o casamento, é a mesma coisa, né? Homem não manda em mim. Eu não vou depender de homem para pagar minhas contas. E a gente vai repetindo, né? Vai vivendo uma vida de repetição, né? Daquilo que foi inserido lá na nossa infância, lá na nossa memória, né? A gente repete coisas boas também, né? Mas o que mais fica gravado são as janelas traumáticas, são as janelas que a gente que foi aberto, né? Porque assim existe algo chamado registro automático da memória, né? RAM. Então tudo que a gente ouve, escuta, vive sem permissão nossa, não adianta a gente falar não quero guardar, a nossa memória vai guardar, né? Então esse registro automático de memória ele vai ser resgatado em dado momento. Então, tem pessoas que você vê que ela não avança na vida, ela não sai daquele lugar, né? Ela fala, eu vou melhorar, eu prometo que eu nunca mais vou falar isso, eu não vou fazer isso, eu vou ser uma pessoa calma agora, faz 1000 promessas. Mas quando chega o próximo foco de tensão, né? Foi o Pedro lá, né? Quando chegaram os soldados romanos, ele já arrancou a espada e tchau. Arrancou a orelha lá do soldado romano, ele tinha marcas com o exército romano, né? O exército romano humilhava aquele povo lá da Galileia, e o povo não podia revidar, então eles eram muito humilhados, os caras mandavam e desmandavam. Então Pedro, ele tinha o pessoal aqui, ó, na garganta, entendeu? Ele não engolia. Então, no momento que eles foram prender Jesus, a primeira reação dele foi essa, né? Ele foi para esse lugar e ele ficou encarcerado. E quantas vezes nós, né, qualquer coisa, uma situação que acontece, a gente já vai para aquele lugar, né? Fica encarcerado e fica sequestrado. Gente, a crise de ansiedade é um sequestro. Você já viu uma pessoa sequestrada, como é que ela fica? Ela fica à mercê dos bandidos, né? Ela tá ali, ela tá vendada, ela tá amarrada e ela vai fazer aquilo que aquelas pessoas querem que ela faça. Ela não tem como reagir. E a pessoa, quando ela vivencia uma situação. Acabou o tempo? Tá bom, vou encerrar aqui. Ela vivencia uma situação e ela não tem, né, uma ferramenta para barrar, para falar, opa, deixa eu respirar, peraí, eu não sou isso daí não. Né? Aconteceu isso na minha vida, um dia me mutilaram, um dia falaram isso, um dia me magoaram, mas meu nome não é mágoa, né? O que Jesus fez com tudo aquilo que fizeram com ele? Né? Na hora que ele foi abandonado, que nem aqueles que falavam que amavam estavam com ele, ele falou, o meu pai não me abandona. E aí ele seguiu, e ele cumpriu o propósito. Então, queridos, eu queria que vocês, né, guardassem daquilo que eu falei. Nossas emoções precisam ser governadas por a gente, né? Eu vou encerrar aqui porque o nosso horário tá bem avançado aqui, né? Eu passei do horário aqui de novo. Ai, meu Deus, perdoa a gente aí, tá bom? O pastor veio aqui me avisar. Então, eu queria... Ah, tá. Eu vou falar pra gente encerrar, né? No slide aí vocês estão vendo cartão de crédito da vida, né? Uma das coisas que eu queria falar para vocês, que é uma das ferramentas, a gente não pode, porque a vida, ela dá um cartão de crédito pra gente, né? Sabe aquele cartão sem limite? Você vai passando, falar, e passa como se nunca a fatura fosse chegar, né? Então, o que a gente... Esse daí não vai dar tempo, tá, João, de falar. As pessoas têm cárcere mental. Então, a vida, ela nos dá né, como se fosse um cartão de crédito também. Então, a gente vai comprando tudo que aparece. A gente compra a ofensa, a gente compra a mágoa, a gente compra o desprezo, a gente compra, né, a raiva, o ódio, a gente vai passando o cartão lá. Mas chega uma hora que a fatura vem. E sabe como que essa fatura vem? Com crise de ansiedade, de fobia, coração disparando, a gente perdendo o sono, a gente dormindo e acordando com dor de cabeça, a gente dormindo e acordando cansado, a gente
desligar a nossa mente. Então, nós precisamos entender que o nosso eu pode falar, não, eu não vou comprar isso daí, não. Isso daí não é meu. Essa ofensa não é minha. Essa ofensa é de quem liberou a palavra de ofensa. E a gente não compra, né? A gente começa a colocar o nosso eu, né, como um consumidor consciente. Ele fala assim: não, eu digo não, eu não vou comprar isso. Eu não quero isso para minha vida. Alguém falar mal de você, e aí na hora, né, você vir com aquele cartão de crédito da vida, aí você fala: não, 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 não vou passar o cartão, não, não vou comprar. Isso aí não é para mim, né? Problema de quem falou, problema de quem, né, de quem me acusou, problema de quem me deixou. Não é problema meu, eu não vou comprar. Isso aí não é problema meu. Quando a gente começa, né, a se portar dessa forma, a gente começa a ver, a enxergar uma luz no fim do túnel. E aquilo que te aprisionava, que você ficava sequestrado, né? E a pessoa sequestrada, ela não tem reação, né? E muitas vezes a pessoa, num ataque de fúria, né? Ela fica sequestrada pela emoção. E ela não consegue fazer outra coisa, gente. Ela fica ali, porque o foco dela, tem até um outro filminho, que depois eu vou colocar aí, né? Eu queria que vocês assistissem o filminho, depois eu vou fazer uma pergunta, né? E esse filminho é para a gente ver o quê? Que quando a gente só enxerga aquilo que a gente foca, né? E às vezes a gente não vê solução e saída para determinadas situações, porque a gente tá focado, né? Em coisas que a gente quer ver. E quando a gente depois volta e fala, não, peraí, deixa eu pensar direitinho, deixa eu enxergar direitinho, né? Será que é isso mesmo? Será que isso aí vai ser bom para mim? Né? A gente começa a ter aqueles 5 minutos. Sabe aquela mensagem que você escreve lá, né? Hoje tem muito isso. A pessoa foi lá, falou uma besteira lá, mandou uma mensagem que é uma besteira, aí você já, na hora, já começa lá a escrever o textão, né? Se você parar 5 minutos antes de mandar o texto, você vai ler o texto de novo, vai falar, bom, não precisava ser tão duro assim. Se você parar 30 segundos, você vai deletar o texto. Aí o outro vai brigar com você, porque, né? Você apagou o texto, ele não leu e já brigou, porque ele sabia que não era coisa boa. Entendeu? Então, a palavra fala em Filipenses 4:8, né? Tudo aquilo que é bom, que é reto, que é justo, que é de boa fama, pensa nisso, porque é isso que vai guardar a mente e o coração de vocês. Paulo, ele fala, olha, renova a mente, renova os pensamentos de vocês com a palavra. Então, quando em algum momento a gente for sequestrado, né, por um ataque, por um medo exagerado que eu não consigo controlar, né? Às vezes a pessoa tem um ciúme exagerado do outro, o marido não faz nada, mas ela começa a vivenciar, aí traz os pensamentos distorcidos, já ele chega 5 minutos atrasado, pronto, ela já imagina, estava com a outra, encontrou, ficou conversando com alguma mulher na esquina, né? Deve estar marcando encontro, não é? Se ela vê uma mensagem apagada, então lá no celular, vai falar, tá vendo? Olha lá, tá escondendo as coisas de mim. Começa a permitir que esses pensamentos destruidores, né? Então, quantas pessoas fantásticas e extraordinárias não chegam no propósito de vida que Deus tem para elas, que elas têm na carreira? Quantas pessoas inteligentes? Por quê? Porque não desenvolveram a inteligência emocional, né? Uma outra ferramenta que eu queria falar bem rapidinho, que é o DCD. É uma ferramenta que quem, né, ensina pra gente é também o Augusto Cury. Ele tem muitos livros grátis, viu, gente? Eu queria que vocês tivessem a oportunidade, vocês lessem. Outro dia o João mandou aí no grupo, né, vários e-books dele, né, que a gente baixa e de graça a gente, né, lê e vai crescendo e vai aprendendo, né? Então, ele fala que a gente precisa duvidar. Então, o que eu fiz quando eu estava indo lá para a Praça da Sé? Eu comecei a duvidar dos meus pensamentos. Falar, não, peraí, não é assim não. Não é desse jeito que você está pensando. Não é? Então, quando a gente quer responder na lata, a gente quer dar aquela resposta, né? Pronto, falei. A gente precisa começar a fazer o quê? O exercício de duvidar, né? Que é o D. O C, criticar. E o D, de novo, é determinar. Então, eu vou duvidar dos pensamentos que eu estou tendo. Eu vou criticar, né? Eu vou duvidar, não é bem isso. Não vale a pena eu falar.
será que a melhor coisa é eu responder agora? Eu estou duvidando dos meus pensamentos, estou duvidando daquela, né, do sentimento que eu estou tendo. Aí eu critico, né? Eu já duvido e critico. Não, olha, se você falar isso, vai dar ruim. Você vai ouvir coisa que você não quer, vai magoar, vai ofender, a situação vai ficar pior. Eu estou criticando e eu determino. Não, eu definitivamente não vou fazer isso, né? Uma das armas que Jesus estava com era a arma do silêncio. Só que a gente precisa silenciar e saber o que a gente vai fazer com esse silêncio. Porque às vezes a pessoa não fala nada, ela silencia, mas ela fica pensando naquilo, dia e noite, ela fica ruminando. Ela não falou, né? Não falou para a pessoa, mas ela fica falando para ela todo dia. Então não adianta nada. É eu não falar, é eu silenciar e eu lançar fora aquilo. Falei porque não vale a pena falar. Ainda que os meus pensamentos, meus sentimentos apontem que eu tinha razão, eu estou duvidando disso. Não tem, não vale a pena, né? Então, quando a gente tem muita janela killer, o que acontece? Muitas vezes a gente, né, sente um vazio, sente uma angústia, né? Sente um estado de agitação mental. E o que a gente faz quando a gente tem esses sentimentos? Faz aquilo que eu fiz hoje de manhã, né? Então, 3 armas. Esse PCD, que é duvidar, criticar e determinar, né? Eu tenho um eu consumidor consciente, não comprar tudo, né, que vem, não aceitar tudo aquilo que vem sobre mim, né, as emoções. E o terceiro é contemplar o belo, gente. Como a gente está cercado de coisas maravilhosas, né? É a gente olhar para a palavra e a gente contemplar, comparar os salmos com aquilo que a gente vê na natureza, né? Começa a olhar as plantas, começa a olhar, a louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele criou, a nossa volta, não é? Eu compartilho com as mulheres que depois que eu plantei a minha horta aqui, cada vez que eu vou aguar lá, o Espírito Santo ministra meu coração. Eu fico calma. Outro dia o pessoal falou assim, Selma, você mudou mesmo. A gente tá vendo mudança, né? Tem muita coisa para mudar ainda, não é? Não é da noite pro dia, é um treinamento. A gente tem que todo dia falar, peraí, deixa eu desconfiar daquilo que eu tô sentindo. Deixa eu criticar, deixa eu ver, né? O que esse pensamento desgovernado tá querendo fazer comigo, para eu não sofrer lá tarde, lá na frente, né? Ah, tá falando que eu não tenho condições de fazer isso. Não, eu tenho sim. Eu duvido desse pensamento. Vocês estão entendendo? Eu começo a duvidar disso. E aí, quando você ouvir lá aquela voz lá no fundo, tá vendo? Você tá querendo estudar de novo. Meu, você é limitado, você é burrinho demais. Para que você vai estudar? Duvide desse pensamento. Fala, não, não é assim não. Eu conheço o velhinho de 90 anos se formando na faculdade. Por que eu não posso terminar meu ensino médio? Não, tem o EJA aí, eu vou me matricular no EJA. E eu vou arrumar emprego com aquilo que eu vou aprender ali, né? Determine, né? Eu vou lá e vou fazer minha matrícula. Vocês estão entendendo? Quando a gente começa a usar essas ferramentas, a ferramenta da meditação, a ferramenta de contemplar, a ferramenta de ler, né? Para de ficar lendo as mensagens, né, atualizando o feed lá e tudo isso é legal, né? Não estou falando para você ser um ET, né? Mas tudo que é exagerado, tudo que não dá descanso para o teu cérebro, acaba fazendo o quê? Acaba te levando para esse lugar de síndrome de pensamento acelerado, né? Porque hoje eu vi um vídeo sobre jejum de dopamina. Dopamina é tudo aquilo que dá prazer, né? Que o nosso cérebro gera, as atividades que a gente faz, que gera prazer para o nosso cérebro. Só que passa rápido. É igual assim, alguém, passou num concurso, ou sei lá, ganhou lá a corrida, foi correr, ganhou uma medalha, e tem aquele momento de alegria, de euforia e tal. Mas você fica feliz um dia, 2, 3, depois aquele sentimento é substituído por outro. Você não fica alegre a vida inteira, né? Tendo aquele momento de euforia. Por quê? Porque são, na verdade, são passageiros, são momentos, são janelas lights, né, que se abrem, né, e se fecham imediatamente. Então, o que a gente precisa, né? Eu me perdi aí, fui fazer uma comparação aí, eu me perdi. O que a gente precisa? É pegar essas ferramentas que nós falamos hoje, né?
duvidar das falsas verdades, duvidar dos pensamentos perturbadores, né, dos sentimentos de incapacidade, criticar as ideias mórbidas. Aí eu preciso me cortar, porque quando eu corto o meu braço, essa dor que eu tô sentindo é muito menor do que aquela dor na minha alma. Começa a criticar isso, começa a duvidar disso, começa, né, a falar, não, essa emoção é tensa, isso vai fazer mal para mim, isso não é bom, né? E aí você determina ser o líder de si mesmo, de gerir a tua emoção, de falar, não, quem manda naquilo que eu penso sou eu. Eu não posso impedir do pensamento vir. De repente veio um flash e eu me lembrei de algo que me deixou triste. Eu fiquei com saudade do meu namorado que terminou comigo, que tá com outra, ou a minha namorada que me deixou pelo meu melhor amigo, ou, né, a minha mulher que foi embora, ou sei lá, tanta coisa, ou meu chefe que eu dei tudo de mim, meu chefe me demitiu ou promoveu outra pessoa no lugar, aquela pessoa que eu confiei, me decepcionei, né? É determinar, eu quero deixar isso para trás, eu quero duvidar, porque isso daí tá gerando em mim, né, sentimentos malignos, sentimentos de derrota. Gente, se você tiver que fazer uma terapia, vai para terapia, faça terapia. Tem alguém, né? A gente precisa falar com pessoas. O discipulado tem sido muito bom, tem sido edificante. A gente falar e a gente ouvir, a gente cresce muito, né? A gente vê portas se abrindo, janelas se abrindo. A gente pode abençoar a vida de pessoas, a gente pode ajudar pessoas a entrarem, né, por caminhos que elas não estavam enxergando, porque elas estavam no foco de tensão ali, né? O discipulado é muito bom, porque a gente precisa falar, a gente precisa compartilhar. Mas se você ainda não confia em ninguém, né? Peça para o Senhor mudar isso. Isso aí é um cárcere mental que você tem. Pessoa que não confia em ninguém é porque lá em algum momento, quando alguém precisava protegê-la, ela se sentiu desprotegido. Quando alguém que era o responsável, a responsável de guardá-la, de protegê-la, essa pessoa expôs. Então, ela vai para essa janela killer, essa janela traumática, e aí vem aquele sentimento, não posso confiar em ninguém. E aí a pessoa se isola, né? Não tem amigos verdadeiros, acha que ninguém é amigo. Então, não é mais tempo da gente estar nesse lugar. O Senhor está trazendo um conhecimento para nós, para a gente falar, a partir de hoje, Senhor, me ajuda, né? Eu quero mesmo acreditar naquilo, nas promessas que a Tua palavra tem para minha vida, no propósito que o Senhor tem para mim. Pai, como é que eu posso mudar o mundo, ser um instrumento seu de mudança desse mundo, de tantas injustiças, se eu não consigo compreender aquilo que eu estou sentindo? Então me ajuda, Pai, né? Me ajuda a trilhar esse caminho, para usar essas ferramentas, para eu não desistir. Todo sentimento de abandono, de autofragilidade, todo sentimento de menos-valia, né? Você chega num ambiente, você acha que todo mundo está falando mal de você, ou que todo mundo duvida da tua capacidade, ou que, né, a pessoa passou rápido, e você fala, tá vendo? Olha lá, ó, me ignorou, né? Isso aí é cárcere mental. O Senhor está falando, eu quero tirar vocês hoje, através do quê? Através do conhecimento. Então, não fique comprando crítica, não fica comprando ofensa, né? Tudo que chega na sua vida aí, você passa o cartão de crédito, porque a fatura vai chegar. Não vai comprando sem limite, descontroladamente, aquilo que a vida está te apresentando. Porque a gente vai ter frustração, gente. Não é? Jesus falou, no mundo vocês vão ter decepções, no mundo vocês vão ter frustrações, mas tem bom ânimo, né? Todos os grandes homens da Bíblia, em algum momento, ele amarelou. Ele ficou emocionalmente, né? Tem Elias, tem o Josué, tem o Moisés, tem, né, Paulo. Paulo fala, toda hora a minha fraqueza está diante de mim. Eu quero mudar, mas eu não consigo. A gente não sabe qual era o espinho na carne dele. Mas a Bíblia não escondeu isso, sabe por quê? Porque nós somos frágeis mesmo, cheios de fragilidade, mas nós temos um Deus que nos dá resiliência, um Deus para a gente olhar e falar, eu sei, não tive controle daquilo que a vida fez comigo, mas a partir de agora eu tenho controle de fazer, de mudar, de mudar o script da minha história, de ser autor da minha própria história, de falar, a vida me deu um limão, mas eu posso
decidir chupar esse limão e ficar amargando, e ser uma pessoa amarga, ser uma pessoa que desiste de tudo, ser uma pessoa depressiva, opressiva, uma pessoa que não tem visão, ou eu vou pegar tudo isso aí e falar, não, isso aí serviu para me fortalecer, para me tornar resiliente, e eu posso, Senhor, me ajuda, me leva para a tua palavra, eu quero ter mais tempo com o Senhor, eu quero começar a desligar meu celular meia hora e ir falar com o Senhor sem o celular, eu quero desligar a televisão da minha casa, ver menos série e substituir tudo aquilo que eu recebo, né, na janela da minha alma, pela televisão. Eu quero substituir por uma leitura de um bom livro, leitura da palavra. Eu vou pôr louvores e eu vou te adorar, Senhor. A gente precisa, né, começar a sair, né, do lugar. Às vezes a gente está sempre no mesmo lugar e é um lugar, como eu falei aqui hoje em casa, que sempre vai nos levar, nos fazer lembrar que a gente tem muita tarefa, que a gente tem muita coisa, que tem muito problema, que tem muita coisa para resolver. Quando você estiver assim, nesse círculo, né, vicioso, você precisa falar, opa, deixa eu dar uma de doido aqui. Eu vou deixar o celular em casa, vai dar uma volta no quarteirão. Fala, Senhor, me faz ver, eu quero ouvir os passarinhos. Gente, parece coisa de, né, de, sei lá, filme romântico. Mas não é não, é uma verdade. É uma verdade. Quando a gente se conecta à natureza, né, a gente começa a ver Deus na natureza. E a gente sabe de onde a gente veio, quem nos trouxe, quem nós somos, que nós podemos confiar num Deus que não nos desampara, que cuida da gente, que a gente não vai morrer de ansiedade. Nós somos, a ansiedade vem porque a gente fica com excesso de preocupação do amanhã. Lá, Mateus 6,34, Jesus fala, vocês, né, olha, a partir do 25, aliás, olha as aves do céu, né, olha o lírio do campo, né? A roupa é melhor do que o corpo? Não, o corpo é melhor que a roupa. Começa a prestar atenção nisso. Eu cuido de vocês, né? Confia em mim, né? Não deixa mais esse sentimento te dominar. Amém? Eu no grupo um teste de personalidade. Tá bom, queridos? Eu vou mandar o link. Você entra lá. Por quê? Porque é bom quando a gente se conhece também, a nossa personalidade, o nosso temperamento, né? A gente começa a entender por que a gente age de algumas formas, né? E eu vou encerrar por aqui, tá bom? Tá bom, John? Tá bom, graças a Deus. Queridos, eu acredito que... Deixa eu olhar aqui o chat, já estamos encerrando já. O pessoal só falou que foi forte. Então, gente, obrigado, pastora. Parabéns pela aula. É uma aula intensa, né, pessoal? Bastante conteúdo. Leiam com calma os slides, tá? Eu já vou mandar lá no grupo. Eu vou deixar aqui no Teams também, bem organizadinho, tá? O que tá no grupo, tá no Teams bem organizado. Só os comentários de vocês que eu não passei para cá. Qual que é o segredo, pessoal? Façam o exercício, tá bom? Façam o exercício e compartilhem lá no grupo. Para esse curso fazer sentido, vocês têm que colocar essas ferramentas em prática, tá bom? Desde já, todas as aulas estão gravadas, os irmãos podem assistir. Incentivamos aí os jovens, adolescentes, mulheres, todas as idades, participarem das aulas, tá bom? Eu acho que apenas cerca de 10% das pessoas no mundo, pastora, conhecem profundamente o teu propósito. Olha só, gente, 10% é muito pouca gente. Então, a maioria das pessoas, elas não conhecem sobre esse aprendizado. Se a gente não faz um curso de inteligência emocional ou um curso de psicologia, né, pastora? Quando é que a gente vai aprender essas coisas? E o Senhor tem nos dado a graça, mesmo nesse ano difícil, de aprender isso com base bíblica, com a pastora, com outros professores. Semana que vem teremos uma aula sobre dons. Então, é uma aula também muito importante para a gente começar a identificar o dom que o Senhor colocou sobre nós, conhecer outros dons também, e vai ser maravilhoso, tá bom, queridos? Vamos orar para encerrar. Deus recompense, pastora, uma aula muito profunda, que nos toca bastante. Gente, assistam de novo com mais calma, tá bom? Assiste, pausa. Gente, anotem, tá? Caderno e caneta sempre, anota. Aquilo que você não anota, você não realiza. Amanhã você já esqueceu. Então, anota,
que eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com vocês. Feliz de ver os irmãos. Irmão Cícero está aí firme e forte. Vamos orar para encerrar, porque a gente já estourou o horário. Eu vou fazer essa oração, tá, queridos? Para a gente encerrar. Que o Senhor possa falar com os irmãos poderosamente. Querido Jesus, queremos te agradecer, papai, por esta aula. Que o Senhor abençoe a pastora, que o Senhor abençoe o pastor Edson, o pastor Carlos, o evangelista Geraldo, Diácono Carlos, todos os irmãos, né? Professora Natália, professora Janiene, e especialmente cada um de vocês, irmãos. E depois de um dia cansado, a maioria de vocês dedicaram essa 1 hora para aprender um pouquinho mais sobre como usarmos as nossas emoções de uma forma inteligente, refletir sobre propósito, refletir sobre como Deus quer te usar. Queridos, em nome de Jesus, o nosso Deus nos fez de uma forma única. Ele colocou em nós um chamado, uma visão, uma missão, habilidades específicas que só você tem. E conhecer essas emoções, conhecer essa história de vida, vai fazer toda a diferença para o Senhor te usar como um discipulador, como um servo, seja no trabalho, seja na família, seja especialmente servindo no ministério, porque aí quando o Senhor nos trouxer vidas sedentas por Jesus, nós poderemos amar essas vidas, discipulá-las com propósito, trazendo elas para mais perto de Jesus, para que outras pessoas, para que os irmãos multipliquem isso em nome de Jesus, que o Senhor socorra os irmãos, que o Senhor dê paz nas emoções, aquela pessoa que talvez não consiga dormir, que a paz do Senhor, como diz o salmista, né? Em paz deitarei e dormirei, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Que esta paz, que este renovo, queridos, esteja sobre vocês e que a nossa mente e que o nosso coração estejam guardados em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Amém, Deus abençoe amém. vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? E nunca mais, né? Ó, a sala tá cheia aí, ó. A sala tá cheia. Sala tá cheia. Bom descanso aí. Quem quiser fazer uma fotinha com a gente faz uma foto aí no auditório, né? Quem quiser aí fazer uma fotinha, a gente faz uma foto bem bonita. Cabe todo mundo, viu, gente? Aqui a sala é grande. O pessoal tem que abrir, né, a câmera aí, né, João? Quem Isso. tiver com a câmera fechada aí. Abre a câmera, que aí dá para fazer uma foto bem bonita aí. Deus abençoe aí, Luizete, irmã, esposa do Denilson, que me fugiu o nome agora. Deus abençoe. A Dani, a Gláucia. Mônica, Cícero, o Gilmar e a esposa, pastor Edson. A Neide. Todo mundo bonito aí, hein? Cláudia, pessoas bonitas. Gláucia, Deus te abençoe, viu, Gláucia? Em nome de Jesus. Gisele, Inaldo. Olha só, hein? Deus abençoe vocês. Deixa eu aqui fazer olha a Flavinha aí. Isso. Faz print aí, posta na rede social, marca a igreja, convida o pessoal aí a visitar as redes sociais da igreja, participar das programações, intercessão, né, pastor? Em nome de Jesus. Vamos ter aí, né? Não acreditem na mentira, viu? Não acreditem na mentira. Irmãos, incentivem aí o pessoal dos PGs, né, a participarem, a assistir aí a gravação, né? Então, João, ontem uma menina do meu PG perguntou, mas eu posso fazer? Eu falei, a gente vai disponibilizar o vídeo, né? Isso. E aí o pessoal faz. Pode sim. Né? Eles fazem e depois, se eles quiserem, tá, gente? Eles podem fazer a atividade, mandar no grupo, mandar para os professores. Nós temos 4 professores aí nesse curso, queridos. Eu, Natália, a pastora Selma e a Janiene. São 4 pessoas que em algum momento tiveram contato com o que elas estão ministrando, tá bom? Eu estou fazendo um curso de propósito, a pastora, ela gosta de estudar esses temas ligados à psicologia, minha esposa já fez um curso em que aplicou esse teste de dons, a Natália estudou recentemente esse tema identidade. A ideia é a gente crescer como corpo de Cristo. No módulo 2 aí, sentarei com a pastora, diretora de ensino, com o pastor, a gente pode convidar aí novas pessoas para poder compor aí o corpo de professores, e vai ser maravilhoso, viu, amados? Amém, Amém, queridos?
Qualquer dúvida, me chama no PV.